Graça e paz, amado e amada de Deus, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar a bendita e amada palavra de Deus que Ele nos deixou para nos guiar, para nos mostrar um caminho de paz com Ele, um caminho de misericórdia, um caminho de amor que nos conduz em segurança por este mundo. Segurança, amados, muito mais num sentido espiritual. Por quê? Porque nos leva em segurança para o reino de glória eterno. Deus está muito mais preocupado com o nosso futuro lar, com as coisas do porvir, com a vida eterna, do que com o presente. E Ele nos ofereceu gratuitamente a sua graça. Entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João, capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo morreu por meus e pelos teus pecados, pagou o preço naquela cruz. É graça para nós, mas custou caro para Ele. E Ele então nos purificou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu. Através do seu sangue, Ele nos comprou para Deus. E se Ele nos comprou de quem? Ele nos comprou do jugo do pecado. Ele nos comprou do domínio do diabo. Nós estávamos aprisionados no pecado, no mundo, sem Deus, com uma única natureza, a natureza carnal, a nossa essência humana, que não pode herdar o reino de Deus. Mas pela fé em Cristo Jesus, Ele nos deu o poder de nos tornarmos seus filhos e nos deu então agora uma segunda natureza, através de um novo nascimento, não mais um nascimento natural, mas um nascimento espiritual, o nascimento que vem de Deus. Nascemos agora da água e do Espírito. A água que é a palavra de Deus, que quando ouvimos, fomos lavados por ela. Ela nos purificou. Se nós, de fato, temos fé nela, porque esta palavra nos purifica quando nós a obedecemos. Salmo 119, versículo 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados, João capítulo 1, versículo 12, diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então eu estou apenas citando aqui os textos que falam sobre estas coisas. Jesus, na sua oração ao Pai, no capítulo 17 de João, no versículo 17, ele diz ao Pai: Senhor, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, a verdade é a palavra de Deus. Tudo que contraria a palavra de Deus é mentira. É a mentira do mundo, é a mentira dos homens, é a mentira que está penetrada em religiões falsas, em filosofias humanas, em sabedoria humana, que é loucura diante de Deus. Então, ou nós seguimos o mundo, ou nós seguimos ao Senhor. Mas o amor de Deus nos constrange para que nós o sigamos. Por quê? Porque é o reto caminho que nos leva ao seu reino de glória. E é por amor a Deus e por amor a vocês que eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Amados, lá no livro de Números, escrito por Moisés, Deus estava instituindo ali algumas leis depois de ter libertado o povo de Israel de 400 anos de escravidão, conforme ele havia prometido a Abraão. Ali estava a descendência de Abraão.
aprisionada, escravizada. E aí então Deus, através de Moisés, com mão forte, tira aquele povo daquela escravidão, coloca no deserto, que era para durar ali uma caminhada de 1 ano, mas acaba levando 40 anos, porque o povo, embora tivesse visto todos os sinais que Deus fez no Egito, abrindo até o Mar Vermelho para que eles atravessassem em terra seca, vendo tudo aquilo, ainda assim estava com o coração voltado para a idolatria, voltado para as coisas do Egito, né, que representa hoje para nós o pecado. Nós estávamos no mundo. Cristo, quando nós tivemos a revelação dele pelo Espírito Santo, Cristo nos libertou dessa escravidão do pecado, nos libertou do mundo, nos libertou do Egito. E aí então ele começa a nos colocar no seu caminho, e aí ele então nos dá a sua palavra, para que nós possamos, ao longo da vida, que é esse caminho no deserto, nós possamos ir aprendendo mais e mais do Senhor. Mas por termos sido libertados do pecado, nós não devemos voltar o nosso coração para trás, mas olhar para frente. Então fazer como o apóstolo Paulo falou: uma coisa faço, deixando ou esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo em direção ao alvo, para a suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é o meu alvo, Cristo. Então eu quero aprender mais e mais de Deus. E eu estou aqui para compartilhar, para que você aprenda mais e mais de Deus. Mas, amados, não se engane, de Deus não se zomba. Então, a partir do momento em que você creu em Jesus Cristo e o fez Senhor e Salvador da tua vida, passe a obedecê-lo, porque esse será comparado, como Jesus disse ali em Mateus capítulo 7, será comparado a um homem, quem ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E subiram as águas, vieram os ventos e bateram com força sobre aquela casa, e ela não desmoronou, porque estava firmada num sólido fundamento, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Mas aquele que ouve apenas a palavra, então não seja esse, amado e amada. Aqueles que ouvem a palavra, mas não as pratica, não as obedece, será comparado a um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. E aí então vieram os ventos, as águas e bateram com força naquela rocha. Veja que isso representa as tribulações, as aflições da vida. E aí então bateram com força as dificuldades sobre aquela casa e ela ruiu, ela desmoronou. Por quê? Porque não estava firmada na palavra de Deus. Então, amados, o que eu mais desejo a mim e a vocês é que nós tenhamos um coração sincero diante de Deus e o busque com todo o coração, com toda a alma, com todas as tuas forças, ou as nossas, né? Porque eu me coloco junto com vocês, e de todo o nosso entendimento, para que então nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda. Por que as coisas não prosperam muitas vezes? Por que nem tudo dá certo na nossa vida? Porque por conta dos nossos pecados, amados. Não existe um único ser humano que não tenha pecado, e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. O pecado fez essa separação. Mas Deus provou o seu amor vindo até nós, morrendo por nós e nos dando graça. Não porque nós merecíamos, ninguém merece a salvação. É obra de Deus para a nossa vida. Só que nós, quando então entendemos isso e aceitamos o Senhor, Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos a partir de agora nos esforçar para caminhar de acordo com a sua vontade. Isso é tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus Cristo. Por quê? Porque isso envolve renúncia. Eu preciso renunciar
a minha natureza humana e pecaminosa. Eu preciso renunciar ao ódio. Eu preciso renunciar às tentações. Eu preciso renunciar à minha ganância, ao meu egoísmo. Eu preciso renunciar a estas coisas, amados, e passar então a deixar que Cristo reine na minha vida e através da minha vida. Amados, então, Deus ensinou Moisés, orientou Moisés a ensinar Arão, que seria ali o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus para aquela nação que estava ali no deserto, recebendo as leis de Deus. E ele ensina da seguinte forma, versos do 22 até o 26. Vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. Agora vem a bênção sacerdotal. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amados, uma oração sacerdotal de bênção simples, mas profunda. Eu vou repetir e aí orando para vocês. Que Deus cumpra isso na vida de vocês. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amados, Deus nos guarda através da sua palavra. Deus nos guarda, Deus nos protege pela sua palavra. Quando nós entendemos e buscamos cumpri-la, obedecê-la, nós estamos construindo a nossa vida sobre um alicerce forte, sobre um sólido fundamento, que é Jesus Cristo. Então Deus nos guarda através da sua palavra. Relembrando aqui o que Deus disse a Josué, lá no primeiro capítulo do seu livro, e eu quero ler aqui a partir do versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Mas eu vou tentar transferir isto para nós hoje. Seja forte e corajoso, porque você fará sua família herdar a terra prometida, herdar o paraíso, herdar a vida eterna, que sob juramento prometi dar aos teus antepassados. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande, para que essa palavra possa te guardar por onde quer que você andar, para que você seja abençoado, para que a sua família seja abençoada, para que o trabalho das tuas mãos seja abençoado. Verso 8, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Você só pode ser bem-sucedido, amados. Entenda, ter sucesso, ser bem-sucedido, não é apenas ter sucesso como trabalhador, como empresário, como marido, como esposa, como pai, como filho, como filha, como irmãos. Não é só ter sucesso aqui, amados, mas o verdadeiro sucesso é ser recebido na glória
pelo Deus Pai Todo-Poderoso, ser recebido por Ele, de braços abertos, dizendo: seja bem-vindo, meu filho e minha filha amado. Assume a herança que eu tenho preparado para todos aqueles que me amam. Isso é ter sucesso, amados. O verdadeiro sucesso será revelado na glória. Continuando, amados, voltando lá para número 6, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Amados, a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. O que é a misericórdia de Deus? É a paciência, é a longanimidade, é o amor dele. Deus está diariamente com os braços abertos, enviando pessoas para falar a palavra que é dele, para que ele possa então tocar nos corações. A misericórdia dele revela a palavra dele no coração de quem ouve. E aí, quando a pessoa ouve e entende e tem revelada a sua palavra e entende que Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez carne e aceita essa palavra como seu único Senhor e Salvador da sua vida, o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus que morreu para pagamento dos nossos pecados. Então esses pecados são perdoados. Nós somos purificados, justos ficamos, somos justificados. E então podemos, mais uma vez, nos aproximar de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Acaba o poder, o jugo do pecado que me separava de Deus. Já não existe mais. Nenhuma condenação mais há naqueles que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo é aquele que ouviu a palavra, entendeu a palavra, teve ela revelada no seu coração e agora quer, com toda a sua força, com todo o esforço, fazer aquilo que agrada ao Pai. Ter uma vida que glorifique o seu nome. E aí então passar, mesmo sendo filho, passar a servir a este Pai tão amoroso e maravilhoso. Não sirvo mais o pecado para a morte, mas sirvo agora o Senhor para a vida. Esta é a misericórdia de Deus. Então, esta é a bênção sacerdotal, que Deus faça resplandecer, que Ele faça mostrar a sua face na tua vida e mostre a sua misericórdia. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê paz. A única e verdadeira paz quem nos dá é Jesus Cristo. Esta é uma paz diferente da que o mundo dá. Jesus dá a paz dele, a paz com o Pai. Agora nós temos paz com Deus. Antes éramos inimigos de Deus. Todos aqueles que andam na contramão da palavra de Deus são inimigos de Deus. Que Deus ama, por isso renova as suas misericórdias todos os dias. Todos os dias Ele está de braços abertos, chamando os filhos que estão rebeldes a Ele, para que se arrependam dos seus pecados e se volte para Ele. Este é o amor de Deus, essa é a misericórdia de Deus. E aí então, amados, quando a gente entende este amor e se rende a este amor, se rende a esta palavra, então nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Eu acho lindo esta oração e tão simples, meus amados. Eu queria compartilhar aqui, temos um tempo. Vamos lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo. Tem muita coisa linda na palavra de Deus, né? Eu vou pincelar algumas coisas, né? Vamos ver ali então, 2ª carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler aqui com vocês, primeiro, capítulo 2, do versículo 1
em diante. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, homens e mulheres fiéis, idôneos para instruir a outros. Então veja que Paulo estava ali transmitindo o seu conhecimento de Deus àquele jovem presbítero chamado Timóteo e pedindo para que ele fizesse o mesmo. Transmita a pessoas idôneas. Pessoas idôneas. O que é uma pessoa idônea? Uma pessoa que não tem do que se envergonhar. Uma pessoa reta, sincera diante de Deus, temente a Deus e a sua palavra. Então, ensine estas pessoas para que elas possam instruir outros e a palavra de Deus então possa alcançar os confins da terra, alcançar todas as pessoas, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Então essa é a orientação. E aí então, vai no verso 3, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Amados, veja que interessante, Paulo faz 3 comparações. Fala do soldado, fala do atleta e fala do lavrador, do trabalhador. Soldado, atleta e trabalhador. Eu vou ler de novo. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O bom soldado de Cristo foi chamado por ele, foi redimido, foi perdoado, foi justificado, foi santificado por sua palavra, para servir a Deus, não para servir o mundo. Por isso não se envolve nas coisas do mundo, mas se envolve nas coisas daquele que o chamou. Entende? Depois ele vai falar do atleta. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Amados, então também como um atleta que corre para alcançar uma medalha, a coroa da vitória, nós também precisamos, como o atleta que corre segundo as regras, precisamos também seguir a nossa carreira proposta em Deus, segundo os mandamentos de Deus, segundo as regras de Deus, as regras de amor. Os seus mandamentos são todos de amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Então nós precisamos entender a palavra, entender, as regras desta corrida, que ao final não nos dará ali uma medalha, uma coroa corruptível, que se estraga, que envelhece, que enferruja, mas uma coroa de glória, amados, de glória. E aí então ele compara com o trabalhador, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, amados, nós trabalhamos, servimos ao Senhor e participamos da recompensa desse trabalho. Nós seremos os primeiros a participar, isso é uma promessa de Deus. E nós já colheremos frutos ainda em vida, porque todos os mandamentos do Senhor, que são amor,
ele nos leva a ser bem-sucedidos em tudo que fizermos, como já vimos em textos anteriores, como o de Josué capítulo 1, por exemplo. Por isso que Paulo diz assim: então pense bem no que eu acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Você compreendeu? Como um bom soldado, como um atleta e como um trabalhador, faça com zelo, faça o melhor para o Senhor. E aí então você receberá a recompensa. E aí veja que Paulo continua dizendo no verso 8: lembre-se de que Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Veja, Paulo estava passando ali por dificuldades. Por conta da palavra de Deus, ele estava preso. E agora, nessa segunda carta a Timóteo, ele estava preso, era a segunda prisão, agora num calabouço frio. E ele, dessa prisão, ele não sairia mais vivo. Dali ele foi para a condenação, né? E diz ali a tradição que ele foi degolado. Né? Então, nessa segunda prisão lá em Roma. E ele estava preso. Então ele estava falando: olha, é por ele, por Jesus Cristo, que eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Então, amados, se você faz a vontade de Deus, se você prega a palavra de Deus e por algum motivo você sofre perseguições, ou é rejeitado, ou é vítima de chacota, envergonhado, humilhado, não se importe com essas coisas, amados. Lembre-se que Jesus Cristo morreu por mim e por você. E numa morte humilhante, numa cruz romana, era a morte mais humilhante que existia naquele tempo. Ele se humilhou e foi obediente até a morte. Ele nos deixou o exemplo. Então não se preocupe com isso. Mas aí Paulo vai continuar. Mas a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava algemado, estava preso, mas a palavra não. A palavra estava livre, está até hoje. Está sendo compartilhada aqui agora, amados, por mim, pela graça de Deus, porque eu sou indigno de fazer isso. Não há ninguém que mereça fazer isso. Aliás, ninguém merece absolutamente nada a não ser a morte eterna. Mas recebemos graça, vida em Cristo Jesus. Verso 10, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Veja, quando é que nós morremos com Cristo? Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e o Salvador da nossa vida, nós damos uma demonstração pública de que Ele é mesmo o nosso Senhor e Salvador no batismo, que é o símbolo do nosso sepultamento. Então nós somos sepultados, o velho homem é sepultado. E aí quando nós saímos das águas, nós saímos uma nova criatura. Somos novo ser, temos uma nova essência, agora espiritual, é um novo nascimento. Por isso que ele está dizendo, se já morremos no batismo com ele, também viveremos com ele, com Cristo. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se nós perseveramos na nossa fé, no nosso caminho, em Cristo, nos esforçando para que Deus reine na nossa vida e através dela, nós também reinaremos com Cristo, amados. Isso é uma promessa. Se o negamos, ele por sua vez também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amados, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tendo dito ele não cumprirá, essa é uma palavra que foi registrada nas Escrituras. Deus não mente, Deus é fiel para cumprir.
Então veja que aqui está dizendo, se nós negarmos, né? Se nós negamos Jesus Cristo, por sua vez ele também nos negará. Jesus mesmo nos disse isso. Aquele que me negar diante do Pai, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Agora, se nós dizemos, se nós declaramos Jesus como Senhor ao mundo, damos essa demonstração pública, ele, por sua vez, é fiel para dizer, Pai, este pertence a mim. Ele não negou o meu nome diante das pessoas. Ele não se envergonhou de mim. Por isso eu não me envergonho dele. Os pecados deles foram pagos por mim na cruz do Calvário. Não há acusação mais contra eles. Oh, amados, que coisa maravilhosa! Esta é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade dele, é a misericórdia dele para com todos os que creem. Todos que creem. Jesus Cristo morreu potencialmente por todo mundo, mas efetivamente para aqueles que fizeram dele o seu Senhor e Salvador. E seguem a sua palavra. E se esforçam por este caminho estreito, pela porta estreita. E aqui está dizendo, né? Se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Amados, nós somos imperfeitos. E se em algum momento nossa infidelidade aparecer, mas nós nos arrependermos sinceramente de coração e mais uma vez nos convertermos a Ele, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Entende isso? Nós somos imperfeitos, mas é importante que haja arrependimento sincero e conversão. Amados, conversão não é algo que aconteceu no passado, aceitei Jesus, fui batizado e acabou. Não, a conversão é algo que precisa ser feita diariamente. É uma decisão diária. Todos os dias, tome a tua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Rejeite, sabe, as tuas tendências humanas, o pecado, as tentações, rejeite tudo isso. Perdoe, ame, não julgue, me siga. Faça o bem que estiver ao teu alcance. Nós não devemos fazer o bem apenas aos que merecem, porque ninguém merece, nem nós merecemos, como eu disse. Nós devemos fazer o bem a todos que necessitam do bem, de alguma coisa. Então, amados, nunca olhe para as pessoas e pensem em mérito. Vou ver se ela merece ou não a minha ajuda. Não. Eu dou a minha ajuda se ela precisa da minha ajuda. Eu ajudo se a pessoa precisa de ajuda. E eu posso, está ao meu alcance fazer isto. Não é por mérito. Porque eu mesmo não merecia a graça de Deus. Mas Ele me amou ainda assim. Teve misericórdia de mim. E tem me guiado todos os dias pela sua palavra. Tem me santificado por meio dela. Porque ela é o único caminho, a única verdade e a única vida que é possível a nós. Amados, no capítulo 4 agora. Aliás, vou continuar um pouquinho mais aqui, até o versículo 15. Então, estamos em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Então, ficar discutindo religiões e tudo mais, isso é bobagem. Apresente o Evangelho, a verdade de Deus. Aquele que ouvir e crer será salvo, aquele que não ouvir, infelizmente está condenado, segundo a gente já viu, né, na palavra de Deus.
Está muito claro isso, né? Mas não adianta a gente ficar brigando e discutindo, né? Porque é Deus quem revela no coração daqueles que Ele escolheu para a salvação. Existem os eleitos de Deus. E se você é um deles, eu oro ao Senhor para que seja, que você tenha zelo e busque ao Senhor de todo o teu coração. Verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evitando igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Amados, muitas histórias foram inventadas e que fizeram as pessoas se desviar da palavra de Deus, desde o primeiro século, conforme nós estamos vendo aqui. Esse aqui é o primeiro século aí, depois da vinda de Jesus Cristo. Nós já estamos no século 21. Mas esse aqui era o primeiro, e já existia isso. Então, do que ele está falando, né? Que algumas pessoas ali disseram que a ressurreição já havia acontecido. A ressurreição dos santos, né? Dos cristãos. Por que isso, né? Porque eles acreditavam, quer dizer, essas pessoas que perverteram o evangelho, estavam enganando as pessoas, dizendo que a ressurreição era apenas a conversão. Então, o renascer em Cristo já era a ressurreição. Mas, na verdade, haverá uma ressurreição dos mortos mesmo. Aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão ressuscitados, terão seu corpo glorificado e se encontrarão com Cristo. E os que estiverem vivos também terão seu corpo transformado, né? Isso na volta de Jesus Cristo, e aí então também se encontrarão com ele e os mortos, né? Então os vivos e os mortos, nessa primeira vinda de Cristo, em que ele não pisa na terra. Isso está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, mas todos se encontrarão com ele. Então essa é a verdadeira ressurreição. É a ressurreição que nós aguardamos. Todos nós dormiremos, adormeceremos, né? Vamos morrer por um tempo. O corpo físico vai virar pó. O espírito volta para Deus. Mas quando Cristo voltar, naquele dia, e quando ele voltar, não haverá mais tempo de arrependimento e conversão. Quem se converteu, converteu. Quem não se converteu, está condenado. Talvez até ainda tenha uma nova chance, porque aí vem um período de tribulação, né? Onde vai haver muita perseguição aos cristãos e todos serão mortos. Só que nesse momento, só será salvo aquele que não negar a fé em Jesus Cristo até a morte, né? Porque quem não negar vai morrer, vai ser morto, assassinado. Então, muitos, pela fé, ainda podem ser salvos, mas vão sofrer ali na tribulação. Mas enfim, isso aí é um tema para um próximo devocional, né? Mas era isso que estava acontecendo aqui, amados. Então, no capítulo 4, então para a gente finalizar, Paulo vai dizer aqui a Timóteo, e diz para mim e para vocês também: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Amados, pregue a palavra, não pregue outra coisa. Não invente nada. Não pregue falsos deuses. Não pregue seres humanos, pessoas que morreram. Não pregue amuletos. Não pregue filosofias. Não, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Paciência e doutrina.
pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às historinhas, às mentiras. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Paulo estava dizendo que o tempo da partida dele já havia chegado, como eu disse há pouco. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo combateu o bom combate, guardou a carreira e cumpriu a fé. Guardou a fé. Guardou a fé. E por ter guardado a fé, ele pregou o Evangelho, a palavra da verdade, Jesus Cristo. Amados, o Antigo Testamento mostra as profecias para nos levar a Cristo. Então, o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Os evangelhos mostram a obra de Jesus Cristo. Deus agora está no mundo. O antigo, Deus virá. Os evangelhos, Deus está. E mostra o que ele fez e ensinou. E, de Atos em diante, fala da obra passada, das profecias, da obra de Cristo, e aponta para o futuro. Cristo voltará. Amados, quase tudo já se cumpriu nas Escrituras. Tudo que foi prometido se cumpriu fielmente, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E tudo que ele prometeu e que ainda não aconteceu, acontecerá, porque ele é fiel para cumprir. Amado, que o Senhor Jesus Cristo, ele possa completar a obra que ele iniciou na tua vida. Se você ainda não aceitou, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e aceitou a ele como seu único Senhor e Salvador, publicamente, e demonstrou isto publicamente, eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo, que ele revele esse desejo, essa vontade, que ele coloque isso no teu coração, porque dele vem tanto querer quanto realizar. Então que ele coloque esse desejo no teu coração e você realize pela graça de Deus. E você então possa receber o poder de ser feito filho de Deus. Receba a sua segunda essência. E aí então, esta essência poderá entrar no reino dos céus. Esta vida espiritual. Esse novo nascimento, essa nova natureza. O sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus. Por isso Deus nos deu uma nova natureza espiritual em Cristo Jesus, para servi-lo, para andar nos seus caminhos, para sermos guardados na sua palavra, para sermos firmados na rocha, porque nela seremos inabaláveis. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.